vamos para a aula 4, né? Nós estamos estudando aí o livro de Provérbios, irmãos, nas quartas-feiras, né? Começamos já há 5 semanas. E eu convido você, então, a abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 1. Livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler aí do verso 20 até o verso 33. Que é essa parte de provérbios de instrução, né? Provérbios que são mais longos, ao invés de provérbios verso a verso. Então, estejamos atentos aí. Vamos ler de modo responsivo. Você me ajudar na leitura, eu com versos pares, os irmãos e as irmãs aí com os versos ímpares. Tá? Então, Provérbios, capítulo 1, do verso 20 a 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Até quando, ó nécios, amarei ou amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra e nesse instante que vamos estudá-la, clamamos para que Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nos conduza, ó Deus, de modo que possamos aprender mais de Ti e aplicar no nosso dia a dia a Tua sabedoria. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aí na aula 4, irmãos, nessa sequência, né? Nós trabalhamos já na aula 1, uma introdução, apresentando o propósito do livro de Provérbios. Depois, o fundamento do livro de Provérbios, que está no temor do Senhor. Depois entramos na relação entre pais e filhos. Ficamos 2 semanas nesse tema. E depois tratamos sobre a exortação para evitarmos uma prática de crimes, né? Hoje, na aula 4, dentro desse tema aí, Vivendo para a Glória de Deus, o título que eu pus é Prazer, meu nome é Sofia. Para quem não sabe, é lógico que aqui nós estamos tratando com hebraico, mas na palavra do Senhor, no grego, no Novo Testamento, a palavra Sofia é sabedoria, né?
Então você conhece uma Sofia na sua vida aí, o significado do nome Sofia é sabedoria, tá bom? Então nós temos aqui do verso 20 até o verso 33, a própria sabedoria falando, né, aos nécios, aos loucos, aos escarnecedores. Só que, como nós vimos, eles não dão ouvidos a ela. Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de não apenas dar ouvidos à sabedoria, mas de andarmos com ela. Como Salomão personifica, né, nós vamos ver que essa sabedoria aponta, obviamente, para o próprio Deus, para Cristo, mas como é uma expressão feminina, né, então, por isso, ela é apresentada como uma mulher que está chamando a atenção de todo mundo, que está gritando, que está exortando, que está buscando a atenção de tudo, de todos, para que as pessoas não caiam na desgraça, né? Não caiam na perdição. Então nós já vimos que os provérbios são esses ditos de sabedoria, conforme o capítulo 1, ele visa conceder. Se você depois ler de novo aqui os 6 primeiros versos do capítulo 1, você vai ver justamente essa sequência aí. Que o objetivo do livro de Provérbios é para te ensinar, a te conceder a respeito da sabedoria, do ensino, do entendimento, do bom proceder, da justiça, do juízo, da equidade, da prudência, do conhecimento, da habilidade e direcionamento a todos. Qualquer grupo, né? Sejam simples, sejam jovens, sejam sábios, sejam instruídos, não importa. A sabedoria que vem do Senhor, ela tem essa amplitude e o objetivo dos provérbios é te conceder essa sabedoria. Então, assim, o livro trata de orientações e diretrizes para vivermos uma vida para a glória de Deus, e tão somente, como esse é o foco, viver para a glória de Deus, ele começa dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se nós perdermos o temor do Senhor, não tem sabedoria, é isso que o texto vai nos indicar. Mas, além do objetivo do livro de Provérbios, que é conceder essa sabedoria, entendimento, bom senso, o texto nos apresenta, aqui no caso que lemos, a própria sabedoria de um modo personificado. Se você observou a leitura, você vê que ela grita na rua, ela chama a atenção, ela levanta a voz na praça, ela chama a atenção de vários grupos, né, os nécios, os escarnecedores, os loucos, tudo com o objetivo de que eles ouçam os seus conselhos. Então, no final do capítulo 1 aí, as características humanas são atribuídas à sabedoria e revelam onde nós podemos encontrá-la e o que devemos fazer para andar com ela. Nós vamos ver depois, na sequência aqui do livro de Provérbios, um provérbio específico falando da sabedoria, fala, olha, tenha a sabedoria como sua amiga, como sua irmã, ou seja, andando contigo. Ainda dentro dessa ideia da personificação da sabedoria. Como eu disse, em grego, a palavra para sabedoria é Sofia, né? Então, por isso, a brincadeira aqui no nosso título aí, tá bom? Na contextualização, irmãos, nós vemos que em Provérbios, a partir do Provérbios 1:20, né, nós temos então a apresentação da sabedoria como uma mulher que, em desespero, chama a atenção de todos. O que ela faz? Ela grita na rua e nas praças. Ela clama do alto dos muros e na entrada das portas, na entrada da cidade. Ela é alguém que traz repreensão. Dá uma olhada aí no verso 23. Atentai para a minha repreensão, né? Ela traz conselho, verso 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho. E a própria repreensão que nós já falamos. E lá no verso 29, ela é fonte de conhecimento e de temor a Deus. O verso 29 diz, porquanto aborreceram
o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, a sabedoria, ela é personificada aqui nessa figura dessa mulher que está chamando a atenção de todo mundo para que as pessoas estejam atentas à sua repreensão, ao seu conselho, ao conhecimento e, de um modo específico, o temor do Senhor. Então é dessa maneira que Salomão vai apresentar, né? Personificando ela, de modo a mostrar como se fosse de fato alguém ali constantemente chamando a sua atenção para você dar ouvidos ao conselho dela. O termo hebraico, como eu disse, é feminino, né? O kokmal, que não tem, por isso que eu usei o grego, porque não tem muito sonoridade aqui o termo hebraico, né? Mas é um termo feminino, por isso que ela é apresentada como uma mulher. Ela grita nas ruas, nas praças, ela chama a atenção daqueles. Quando nós olhamos para a revelação geral das Escrituras, irmãos, essa sabedoria que é apresentada aqui nessa personificação, na verdade aponta para o próprio Deus, aponta para Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para nós lermos aí esses 3 versos aí iniciais, que estão lá em 1 Coríntios. Convido você a abrir a palavra de Deus lá. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 24. Cristo, né, apresentado aqui como essa sabedoria. Paulo vai dizer, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos quem? Pregamos a Cristo. E quem que é Cristo? O poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando se fala de sabedoria, nós estamos ao mesmo tempo falando do próprio Cristo. Ainda aqui no capítulo 1, verso 30, diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, tornou o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o próprio Cristo é apresentado como sendo a sabedoria, né? Um outro texto que reforça isso é Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 3. Eu vou ler do 1 ao 3 aí, talvez para ficar mais claro para você. Colossenses capítulo 2, verso 1 vai dizer assim, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles também, ou eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, segundo Paulo, toda a sabedoria está em Cristo. É nele que nós temos esse atributo divino, né, na sua plenitude, como todos os outros atributos, obviamente. Mas então, quando se fala lá em Provérbios, e Salomão personifica, né, como se fosse uma pessoa lá, mas a gente não pode perder a ideia de quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está falando do próprio Cristo. Tudo bem? E um outro texto aí que eu quero que você leia é 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, 15.
14:15, né? Paulo vai falar que essa sabedoria aponta para o evangelho da salvação. Ele vai dizer: tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o próprio Cristo é a sabedoria, e a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. E de um modo específico aqui, ela é fonte de sabedoria para me conduzir à salvação. Que esse é o grande objetivo. Se você se lembra, a leitura que fizemos em Provérbios capítulo 1, a sabedoria está ali chamando a atenção de todo mundo para que as pessoas não desprezem o seu conhecimento, não desprezem a sua repreensão, para que possam viver. Porque se elas desprezar, elas vão morrer. Então, a gente não pode perder esse foco aqui da progressão da revelação, que aponta para o fato de que quando tratamos de sabedoria, estamos tratando do próprio Cristo, e quando falamos da palavra, do evangelho, né, da palavra de Deus, estamos falando dessa fonte de igual sabedoria para a salvação. Dito isso, então dessa forma, o livro lá de Provérbios indica que devemos ouvir os ensinos de Cristo e proclamá-lo em todos os lugares. Da mesma forma que a sabedoria grita nas ruas, grita nas praças, grita em cima do muro, grita para todo lado, a ideia de que, como a palavra de Deus é essa sabedoria, a ideia é que você anuncie a palavra de Deus para todos. A igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Ela é a fonte da sabedoria que pode tornar as pessoas sábias para a salvação em Cristo Jesus. Então, a sabedoria, ela não é simplesmente algo que vai me exortar, mas a partir do momento que eu abraço, né, o chamado dela, ela me conduz a ser um propagador também dela. Vamos ver aqui dois textos ainda no Novo Testamento. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 27. O próprio Cristo, quando fala a respeito da tarefa de anunciar, né, a sua palavra, ele diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, a mensagem que os discípulos estavam recebendo de Cristo, e muitas vezes recebendo os ensinamentos, né, enquanto os discípulos no ministério terreno de Jesus, recebendo esses ensinamentos ali no dia a dia, ou à mesa, ou sentado, enquanto viajavam. Aí agora você tem a indicativa: aquilo que eu estou ensinando para vocês agora, vai chegar o tempo que vocês vão falar isso para todo mundo, vocês vão anunciar, porque é a sabedoria de Deus para a salvação, né? É o poder de Deus para a salvação, e por isso ele precisa ser anunciado. Um outro texto que aponta para isso, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 20 e depois o verso 28. Nós vemos aqui: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então a obrigação aí dos crentes, né, dos discípulos em Cristo, é anunciar a sabedoria. Uma vez que a sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho. O verso 28 também diz, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aqui nós temos o Sinédrio, né, reunido para prender os apóstolos, e
O que eles estavam fazendo nada mais era do que cumprir aquilo que o próprio Cristo disse. Olha, anuncia. Prega o evangelho, fala do evangelho para todo mundo. E aí os religiosos da época estavam bravos porque eles encheram Jerusalém com a sua doutrina. Eles tinham anunciado essa palavra de salvação, essa palavra de sabedoria. Então, irmãos, quando nós tratamos de sabedoria lá em Provérbios, agora com a progressão da revelação, nós não podemos desvencilhar o fato de que a sabedoria está apontando para o próprio Cristo, está apontando para o próprio evangelho da salvação. Então, olhando para o texto, né, nós vemos o texto lá de Provérbios, nós vemos que duas situações distintas se apresentam. Volta lá para Provérbios capítulo 1. Quais são as duas situações? A primeira é que a sabedoria está sendo anunciada, está gritando para todo lado, está sendo falada e ela está sendo rejeitada, né? E aí a rejeição da sabedoria não vai preparar as pessoas para os momentos das adversidades. Nós vamos fazer um link daqui a pouco com Mateus, né? Que é o homem prudente, o homem sensato. Você vai ver lá em Mateus, você se lembra muito bem que as adversidades vêm tanto sobre o justo, sobre o não justo. Vem sobre o prudente e sobre o insensato. A diferença é o resultado. Aquele que não dá ouvidos à sabedoria, que não dá ouvidos ao entendimento da palavra de Deus, ao Evangelho, o próprio Cristo, vão vir situações na vida dele e vão conduzir ele para destruição. Não significa que o crente não vai ter situações adversas, mas o resultado vai ser diferente. O problema todo mundo tem. Né? Mas a minha reação, a minha resposta aos problemas vai ser diferente. Então, para aqueles que rejeitam, virá, né? Pega aí a sequência aí, do verso 26 em diante. Então, ó, virá, também eu me rirei na vossa desventura. Que mais? E vindo o vosso terror, eu zombarei, e vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, e lá no verso 32, você vai ter, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja, a rejeição da sabedoria me conduz para um fim certo. Eu sei que desventuras vão acontecer sobre todos, angústia, aperto, um monte de situação vem sobre. Mas no caso daqueles que rejeitam a sabedoria, eles não estarão preparados para lidar com isso. Ele se desespera a tal ponto que vai realmente para a morte, para a perdição. Se a gente pega alguns exemplos da palavra de Deus, irmãos, de crentes sinceros que passaram por adversidades, né? Você pega José do Egito, aquele menino sofreu. E como sofreu. Só que aí ele entrou em depressão, tentou suicídio, abandonou o pai, né? Quis matar o pai depois quando encontrou. Foi assim? Não. Ele lidou com os problemas, com as adversidades de uma maneira diferente, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele vivia na sabedoria do Senhor. Você pega Jó. Jó sofreu? E como sofreu? Mas como ele estava andando em sabedoria e temor do Senhor, mesmo passando por todas aquelas adversidades,
ele tem uma postura diferente. E por mais difícil que foi, Deus o sustentou e ele caminhou. E assim você tem tantos outros exemplos na Bíblia. Então, a Bíblia vai dizer que as situações adversas vêm sobre todo mundo. Só que aquele que rejeita a sabedoria, aquele que rejeita Cristo e rejeita o Evangelho, ele não vai estar preparado para as adversidades. E ele vai para a destruição e para a morte. Não são poucas as histórias que as pessoas desistem da vida por causa de problemas. E às vezes problemas que você fala assim, não acredito. Por isso, né? Uma situação dessa, o namorado largou. Meu Deus do céu, o tanto de homem e mulher que tem nesse mundo, pelo amor de Deus. Minha namorada largou, eu vou matar. Por causa do namorado largou, eu vou matar. Mas por quê? Porque não tem sabedoria. Aí vem uma adversidade, uma rejeição, ele vai para a perdição e para a morte. Não é assim? Não está preparado. Não confia de que Deus está no controle de tudo, que mesmo com a situação adversa, é Deus que está dirigindo. José do Egito sabia muito bem, quando ele fala, estou eu acaso no lugar de Deus? Ele sabia muito bem que todas as situações que ele estava vivendo estavam debaixo da soberania e do propósito supremo do Senhor. Isso é alguém que tem sabedoria. Então, os que rejeitam sabedoria vão ter situações de desventura, de terror, de angústia, de aperto, só que não sabem lidar com ela. Essa é a grande diferença. E quem são os que desprezam a sabedoria? Aqui o texto nos dá 3 nomes. Vamos lá? O verso 22 nos apresenta aí o primeiro grupo aí, os nécios. O que é nécio? De um modo bem simplista, é o ingênuo, é o cara que não tem senso. Tá? Ele é simples. Né? Então esse é o nécio. O que vai acontecer com o nécio? Lá no verso 32. O nécio são mortos por seus desvios. O cara rejeita a sabedoria, numa ingenuidade, e ele se coloca numa situação de risco que tira a sua própria vida. Às vezes, né, a gente vê umas mortes bestas, né? Eu não acredito que esse cara morreu desse jeito. Já viu? Na história. Você vê que foi ingenuidade da pessoa. A pessoa não se atentou a um detalhe que todo mundo sabe. Tem umas mortes que você fala assim, não, o cara morreu desse jeito. Morreu desse jeito. Por ser nécio, por ser ingênuo, muitas vezes. O outro grupo que é apresentado aí, ainda no verso 22, além dos nécios, são os escarnecedores. Aqui nós já temos um cara que não é ingênuo. Ele sabe, só que ele é zombador. Eu não quero andar em sabedoria. Se apresenta o caminho de salvação para ele, ele fala, não quero. Ele zomba. Ele escarnece. Inclusive fala com todas as letras, né? O inferno deve ser muito melhor que o céu, deve ser muito mais animado. Já viu gente falando assim? Vai ser animado, pode ter certeza. Mas ele zomba, o que é eu? Não, eu quero curtir, eu quero tal. Então ele segue um caminho, não porque ele é ingênuo, não porque ele, né, não prestou atenção, mas porque ele é zombador. Ele flerta com o perigo. E o terceiro grupo aí, ainda no verso 22, qual que é o terceiro grupo? Os loucos. Que aqui, de um modo geral, é o cara descrente. É o cara, o ateu, né? O cara que fala, não, eu não estou nem aí para Deus. Se Deus existe, o problema é dele. Né? Se você pegar o texto aqui, Provérbios 1:7, vai dizer:
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos fazem o quê? Desprezam a sabedoria e o ensino. Para eles não têm temor a Deus. A Bíblia chama esse cara que não tem temor de Deus, que é descrente, de louco. Ele comprou a briga com o pior cara que ele podia comprar. Porque comprar briga com Deus você não ganha nunca. Mas ele é louco, ele despreza Deus, ele não tem temor a Deus. Só que tanto o nécio quanto o escarnecedor, os loucos, o fim desses caras é morte e perdição. É o que está lá no verso 32. São mortos por seus desvios e a impressão de bem-estar os leva à perdição. Ah, pastor, mas aqui não está o escarnecedor, está embutido aqui nesse paralelismo deles aí, tá? Mas esses três grupos, seja o cara que é ingênuo, seja o cara que é o zombador, ou o cara que é o obstinado mesmo, não temam a Deus, o fim deles é morte e perdição. Porque não deram ouvidos à sabedoria, que como nós já vimos é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O outro grupo é o grupo que dá ouvidos à sabedoria. Né? E segundo aí o verso 33, só o 33 que vai tratar dele, ele diz assim, mas o que me der ouvidos, a sabedoria está falando, né? Aquele que me der ouvidos, terá segurança, habitará seguro, habitará tranquilo, terá tranquilidade e sem temor do mal. Você tem paz. Ele é seguro, tranquilo e tem paz porque está ausente de problemas? Não. Mas é porque ele sabe que Deus tem uma promessa diferenciada para ele. Por mais que venham as adversidades, os problemas, as lutas, o vento, o rio e tudo mais, ele está firmado na rocha, ele está firmado nas promessas de Deus e por isso, ao invés de morte e perdição, ele tem segurança, tranquilidade e paz. E aí veja lá, Mateus, né? O texto que eu já havia mencionado, mas vamos ler lá agora. Mateus capítulo 7. Finalzinho aí do Sermão da Montanha. E ele vai dizer assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Presta atenção no verso 25, ó. Caiu a chuva. Tudo bem? Vai lá para o verso 27. Vamos fazer um ping-pong aqui do verso 25 e verso 27. Como que começa o verso 25? Caiu a chuva. Como começa o 27? Caiu a chuva. Volta lá para o 25. Transbordaram os rios. Volta para o 27. Transbordaram os rios. Volta para o 25. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Verso 27. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Veja. As mesmas coisas que acontecem na casa do prudente, acontecem na casa do insensato. A diferença é o final do versículo. Vamos ver o final do verso 25. Que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Ou seja, ele ouviu as palavras e pratica. Verso 27. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem dá ouvidos à palavra de sabedoria, que é a palavra de Cristo, o próprio Evangelho, e as pratica, vai cair a chuva, vai transbordar o rio, vai soprar o vento e dar com ímpeto. Ou seja, eu vou ter as mesmas dificuldades que o ímpio vai ter. O verso 25 e 27 são idênticos no começo. A diferença está no resultado. Aquele que ouviu e praticou, ou seja, aquele que
ouviu a repreensão, a correção, o conhecimento da sabedoria e praticou, mesmo vindo todas as adversidades, a casa não cai, porque está firmada na rocha. Agora, o louco, o escarnecedor, o nécio, que ouve o grito da sabedoria, fala, gente, presta atenção, que ouve o grito na praça, que ouve o grito no alto dos muros, ou seja, como nós vimos lá em Provérbios, e não dão ouvidos, vão vir as mesmas situações, só que ele não vai ter sabedoria. E aí a sabedoria diz assim, ó, eu vou dar risada de você, porque eu falei para você me ouvir e você não quis, você desprezou. Então, a perspectiva é que existe alguns resultados na vida das pessoas que é causa da escolha delas. Elas não deram ouvidos à sabedoria. Elas não deram ouvidos à palavra e não as praticaram. Obviamente, isso vai trazer uma consequência, que geralmente é consequência de morte ou de perdição. Então, o que a sabedoria está falando é o seguinte: ouça a minha repreensão, ouça o meu conhecimento, ouça a minha palavra, ou como Cristo aqui sintetiza, ouça o meu ensino e pratica o meu ensino. Porque mesmo que vier todas as adversidades, o resultado vai ser diferente. Você não vai desesperar. Você não vai caminhar para a morte, nem para a destruição. Mesmo na adversidade, você vai ter segurança, você vai ter tranquilidade, você vai ter paz. Alguém já disse, né, que a paz não é a ausência de conflito, não é a ausência de dificuldades, mas é a minha postura apesar das dificuldades. Lembra disso? É isso que vai apresentar. Então, observe aqui, como nós já fizemos, né, o exercício, que as adversidades vêm sobre o prudente e sobre o insensato. O que muda é o final, é o resultado. Na vida do prudente, ele está firmado na rocha, a casa não cai. Na vida do insensato, a grande ruína, diz o texto, ela desaba, sendo grande a sua ruína. Agora, por que eles vivem, né? Então, os que dão ouvidos à sabedoria, por que eles vivem em segurança, tranquilidade e paz? Volta lá para Provérbios 1. O verso 23, já fazendo essa conexão de que a sabedoria é o próprio Deus, né? Ele vai dizer assim no verso 23. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o quê? O meu espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Então, apesar de Salomão ter personificado aqui a sabedoria, ele não foge da realidade de que a sabedoria está falando do próprio Deus. Por isso, a promessa para aqueles que dão ouvido à sabedoria é receber do Espírito de Deus, que vai trazer conforto ao nosso coração. Ele não é o Consolador? Então, é o que ele diz. Copiosamente, para vós outros, o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Jesus vai dizer isso, que como cristão, uma vez que nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que a gente não precisa ficar preocupado com aquilo que a gente vai falar nos momentos de adversidade. Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar das palavras. Lembra disso? Lá no Evangelho? Então é isso, é sabedoria. E aí, então, aqueles que dão ouvidos a essa sabedoria e as praticam, recebem, ou como diz o próprio Cristo, né, do seu interior fluirão rios de água viva, né, e vão estar dentro desse padrão daqueles que obedecem a Deus. E por isso, mesmo passando pelas adversidades, eles vão permanecer em segurança, em tranquilidade e em paz. Tudo bem?
Então, o que Salomão está dizendo nesses versos aqui do capítulo 1, de 20 a 33, é que, olha, nós precisamos dar ouvidos à exortação, o conselho, o ensino que vem da palavra de Deus, ou seja, que vem da sabedoria de Deus. E aí a gente vê, tem muito crente que até lê a Bíblia, né? Lembra que eu brinco aqui com vocês? A Bíblia não foi escrita para ser lida. Lembra que eu falo? O pessoal, mas como assim, pastor? Não, a Bíblia foi escrita para ser meditada, examinada. Você não vê em lugar nenhum na Bíblia diz leia, mas você vê, examinai as Escrituras, meditarei nos teus preceitos, meditarei nela de dia e de noite. A palavra do Senhor é para ser devorada. Lembra lá de Apocalipse? Eu preciso me alimentar dela. Então tem um monte de gente que lê a Bíblia, mas não coloca em prática, não adianta nada. Só leu. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia várias vezes. Aquele filósofo contemporâneo, né? Leandro Carnal, ele disse assim, eu já li a Bíblia várias vezes, não entendi nada. Já viu essa entrevista dele? Ele falando que já leu a Bíblia várias vezes. E até fala assim, eu até admiro os crentes, porque os caras leem e aquilo faz sentido para eles, para mim não faz. Tudo bem, cara. Ler não é suficiente. Por isso que Jesus fala, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. É esses que vão receber os benefícios da palavra do Senhor. Olhando aí então para essas orientações e diretrizes gerais, então nós somos chamados a dar ouvidos à palavra de Deus e praticá-la. Ou seja, ouvir a própria sabedoria. E aí nós temos alguns versos aí em Provérbios que reforçam isso. Acompanhe comigo aí. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se você observar, pastor, mas não está falando, mas essa conexão do Senhor e a sabedoria, você voltando aqui para capítulo 1, a sabedoria, o verso 23 diz, atentai para a minha repreensão. Né? Então ela vai dizer, verso 23, atentai para a repreensão. Um pouquinho antes, no final do verso 22, falando dos loucos, que aborrece o conhecimento. A sabedoria traz conhecimento. No verso 25, diz que a sabedoria traz conselho. Mais uma vez ele repete, traz repreensão. Então, quando nós olhamos aqui em Provérbios 3, que diz que o Senhor disciplina e repreende a quem ama, é sinônimo da sabedoria. Irmãos, a palavra de Deus vai nos repreender toda hora. Não tem como você chegar para a palavra de Deus e não ser repreendido por ela. Porque essa é a utilidade dela. Veja lá, 2 Timóteo, volta para lá. Nós lemos o verso 15, né? Vamos ler o verso 16. 2 Timóteo 3, 16. Achou aí? 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pastor, mas cadê aqui a motivação? Cadê que ela é útil para me motivar?
Onde fala aqui que ela é útil para encher o meu ego? Não. É ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Não tem outra coisa. Porque a Bíblia parte do pressuposto, meu irmão, que nosso coração é inclinado para o pecado. Como nós vimos recentemente no estudo sobre aconselhamento, né? Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo para você amar a si mesmo. E pelo contrário, você tem na Bíblia, quando fala amar o próximo como a ti mesmo. Por que ele fala isso? Porque a Bíblia sabe que você já se ama, não tem como. Mas tudo na Bíblia faz, pois morrer as vossas concupiscências. Fazei, pois, morrer a vossa carne. É sempre no caminho contrário. Não tem lugar nenhum para você, ame a si mesmo e ouça o seu coração. Quem diz isso é o diabo. A Bíblia manda você negar a si mesmo, manda você lutar contra os seus desejos, manda você obedecer a palavra do Senhor, abrir mão das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida. É tudo desse sentido, irmãos. Então a sabedoria, ela sempre vai repreender. E quem ouve a repreensão do Senhor será feliz. É isso que Provérbios 3 vai dizer, quando diz a ideia de que o Senhor repreende a quem ama. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Provérbios 9. O verso 13 também, né? Eu não li, mas o verso 13 aqui talvez fique mais claro. Permaneça aí no capítulo 3, verso 13, ó. Feliz o homem que acha o quê? Sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Então é isso, né? A repreensão da sabedoria gera felicidade, gera satisfação. Provérbios 9, verso 9. Provérbios 9, 9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos da tua vida se te acrescentarão. Enquanto aqueles que buscam sabedoria em Deus têm como promessa longevidade, aqueles que desprezam a sabedoria, como nós vimos, vai para a morte e para a destruição. Então nós vemos, irmãos, que a busca pela sabedoria não termina nunca, né? E sempre nos aprimora mais ainda. Não existe aquela postura assim, eu já sei tudo sobre sabedoria. Não. E eu preciso sempre buscar mais. A inteligência, muito provavelmente, não muda. Né? Que é aquilo que a ciência vai dizer que é o coeficiente aí, né? A inteligência sua não muda. Não tem como você aumentar a inteligência. Você é burro ou você é inteligente. Não tem jeito. Mas conhecimento e sabedoria você pode adquirir. O que Tiago vai dizer? Que a sabedoria faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá de modo liberal. Lembra disso? Então a sabedoria, eu posso crescer em sabedoria. Eu posso crescer em conhecimento. Se tem coisas que eu não posso parar de crescer, é na busca da sabedoria e do conhecimento de Deus. Pedro vai dizer que a gente tem que continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então, não existe um patamar que fala assim, cheguei no topo. Cheguei no topo da sabedoria. Não existe isso. O sábio, ele vai desejar conhecer mais sabedoria a cada dia. Então, o nécio, o escarnecedor, o louco, despreza. Mas aquele que dá ouvido, ele busca mais, ele quer mais, porque isso vai gerar benefício para ele. Provérbios, capítulo 12,
o verso 1, vai dizer: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Nós vimos lá em Timóteo que a palavra de Deus tem como objetivo nos repreender. Então, se a palavra de Deus me repreende, ao invés de eu acatar isso, eu fico bravo com ela, isso é estupidez. Porque se a palavra de Deus está me confrontando para que eu me torne mais sábio, para que eu aprenda, então eu preciso acatar. E o sábio é aquele que não despreza o conselho da sabedoria. Porque desprezar a repreensão e o conselho da sabedoria é estupidez. Né? Às vezes nosso coração é malvado mesmo, né? A gente chega até para falar: eu já sei, Senhor, mas eu não vou fazer. Né? Isso é estupidez. É comprar briga com quem não se deve comprar briga. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Provérbios 12 ainda, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a quem? Aos conselhos. Então o sábio, ele sempre considera ouvir outro sábio. Você quer saber se você é sábio? Existe um exercício fácil para você saber se você é sábio. É simplesmente reconhecer que você precisa de conselho dos outros. Porque você acha que você não precisa de conselho de ninguém, você já é sábio o suficiente, então na verdade você não é sábio. Na verdade você é estúpido. Né? O sábio, ele reconhece que ele precisa aprender. Ele reconhece que ele precisa receber mais conhecimento, mais sabedoria. E ele busca isso. E geralmente as pessoas mais sábias são aquelas que não param de aprender, não param de buscar sabedoria. Né? Às vezes você encontra crente, né, que fala assim: fulano, você parou de vir na escola dominical? Não, eu já sei tudo. Já aprendi tudo. 30 anos na escola dominical, já sei tudo. Será? Será que a gente chega ao conhecimento pleno na nossa vida sobre a palavra de Deus? É lógico que não. O sábio, ele busca sabedoria. É uma das inclinações da pessoa sábia, é ela saber que ela pode se tornar mais sábio ainda. Né? O capítulo 13, verso 14. Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Então, sabedoria bíblica, irmãos, é fonte de vida, diz a palavra do Senhor. Por isso que quando você compara lá o Salmo 1, né? O feliz, o bem-aventurado, não é aquele que ouve o conselho dos ímpios. É o que medita na palavra. Porque ela que é fonte de sabedoria. É ela que vai me dirigir a essa fonte de vida. Capítulo 15, verso 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O que é obstinado em desobedecer, ele vai colher frutos negativos desse negócio. O desprezo da sabedoria conduz para a morte, irmãos. A palavra de Deus nos apresenta claramente qual é o caminho para buscar a Deus, para me arrepender, para crer e para andar na presença do Senhor. Mas eu falo: não, eu não quero. E isso vai me conduzir para a morte, não tem outro caminho. E tem muita gente que despreza a repreensão da sabedoria, né?
O evangelho é gritado, é anunciado toda hora nas praças, toda hora as pessoas desprezam, dão risada, não querem saber. Aí na hora que vem o desespero, eles não sabem lidar com isso, e aí correm para a morte. Então o que odeia a repreensão, ele vai, despreza a sabedoria, e isso conduz para a morte. Vamos lá, Provérbios 24 agora. Veja que são textos que falam da responsabilidade de ouvir a repreensão da palavra ou da sabedoria, né? Para gerar ou vida ou morte. Se você não dá ouvidos, vai gerar morte. Se você dá ouvidos, vai gerar vida. Provérbios 24, verso 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. Então, nessa ideia aqui desses dois versos, a sabedoria é melhor do que a força. Os valentes, né? Muitas vezes são derrotados por conta do conhecimento, da prudência, da sabedoria. Quantas e quantas batalhas, né, que a gente conhece na história, que foram vencidas usando tão somente a sabedoria e não a força. Tem uma batalha da época dos turcos, né, otomanos, quando eles tomaram Constantinopla, que na época era cristã. Você sabe que Constantinopla é uma cidade que tem algumas características interessantes. É a única cidade que está na intersecção de três continentes. Ela está, né, no Oriente Médio, na Ásia e na Europa. E tem um rio. E os turcos só tinham um caminho para atacar lá, que era pelo rio. Só que o rio era extremamente protegido. Aí o que o imperador turco lá fez? Um negócio assim que você fala assim, não, é absurdo. O cara cortou, o resto é tudo mata. Ele cortou não sei quantas árvores e usava as árvores como roliço para os barcos serem levados por terra. Olha o trabalhão. Extremamente sábio. Ele já cortava as árvores, derrubava lá, já usava ela como uma esteira, né? Puseram o barco e foram levando. Saíram atrás das linhas de defesa de Constantinopla. Pronto, tomaram a cidade. Foi por força? Não, foi por inteligência, sabedoria, conhecimento. E tem tantos outros, né? O próprio cavalo de Troia, né? Um exemplo, que é o que o contexto que está falando, que a sabedoria, ela vai, até numa situação de guerra, com medidas de prudência fará a guerra, e na multidão de conselheiros está a vitória. Então, a sabedoria, ela é aplicável em qualquer contexto da vida, irmãos. Desprezar a sabedoria é loucura. Em qualquer área da sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. E o que mais? Provérbios 29. Verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O teimoso, irmãos, ele vai colher ruína. Nós precisamos, a Bíblia inteira está chamando a nossa atenção para darmos ouvidos à palavra de sabedoria. Porque quem não dá ouvidos, endurece, né? Cabeça dura, né?
ou seja, endurece a cerviz, ou seja, o cara de cabeça dura, uma hora vai ser quebrantado e aí não vai ter mais chance para ele. É que aquilo que Provérbios capítulo 1, lá 20 diante, vai dizer. A própria sabedoria vai olhar e vai rir. Eu falei, você não deu ouvido, agora veio como tempestade, como redemoinho, como... Agora, não adianta você querer correr atrás de mim. Agora, depois que o negócio entornou, não tem mais como você aplicar a sabedoria. A sabedoria é para ser aplicada antes. Depois que a vaca foi pro brejo, meu amigo, aí já era. Aí a sabedoria dá risada da gente. Eu falei, você não ouviu, agora colhe aí a consequência. Então, o livro de Provérbios, dentro dessa orientação diretriz da vida, vai nos chamar a atenção de que a palavra de Deus é a sabedoria, o próprio Deus é a sabedoria, Cristo é a sabedoria, e ouvir as palavras dele e colocar em prática é a melhor coisa que eu posso fazer para a minha vida. Ah, significa que eu não vou ter problema? Não é disso que nós estamos falando. Mas você vai ter segurança, tranquilidade e paz, mesmo nos problemas, mesmo na adversidade. Por isso, ouça a palavra de Deus, por isso, ouça a sabedoria. Concluindo, irmãos, como toda a Escritura aponta quem ouvir e praticar a sabedoria vinda da palavra de Deus, colherá os frutos decorrentes da obediência. Terá segurança, tranquilidade e paz, mesmo nas adversidades. Foi o que nós vimos lá no verso 33. E estes terão benefícios tanto nessa vida quanto na vida eterna. Então a Bíblia sempre vai nos chamar a atenção que aqueles que dão ouvidos para a palavra do Senhor, esse vai ser feliz, vai ter bênção. 2 versos aqui que eu quero ainda chamar a sua atenção. Salmo 128. Salmo 128, verso 1. Eu vou ler o 1 e o 2, tá? E depois o 4. Ele diz assim, o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que é o ouvir e praticar, tá? Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, o princípio da sabedoria, e anda nos seus caminhos, obediência. Do trabalho das tuas mãos comerá, feliz serás, tudo te irá bem. Verso 4 ainda diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Lembrando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o outro texto, lá do Evangelho de João, João capítulo 14, verso 21. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só ter, tem que guardar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por quem? Por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ouvir as palavras do Senhor, ter a palavra e praticar, irmão, gera benefício para a nossa vida. Ah, pastor, significa então nós não vamos ter problema na vida. Não foi isso que a Bíblia disse em lugar nenhum. Mas mesmo que caia a chuva, o rio transborde, o vento venha com ímpeto, não teremos ruína, porque a casa foi edificada na rocha. E o padrão para que isso aconteça é ter os mandamentos e guardar, ouvir e praticar. Ouvir a repreensão, o conselho, o ensinamento, o conhecimento da sabedoria e colocar em prática. E isso vai ser fonte de segurança, tranquilidade e não teremos temor do mal, ou seja, paz. Tudo bem?
Então nós cremos, irmãos, que quando nós olhamos para essas exortações aqui do livro de Provérbios, essas orientações e diretrizes, nós cremos que são diretrizes e orientações do próprio Deus, para nos ensinar a agirmos, né, dentro de uma postura de uma ordem moral aí, independente da nossa cultura, né, uma ordem moral universal, e somos chamados a atenção que as consequências em obedecê-las serão benéficas. E quando nós estamos atentos para essa palavra de sabedoria do Senhor, é aquilo que Moisés vai dizer, né? O que Jetro vai dizer para Moisés, né? Através da sabedoria nós vamos aprender aí o caminho em que se deve andar e a obra que se deve fazer em todas as esferas da vida para a glória do próprio Deus. Para terminar, irmãos, abra lá a sua Bíblia em Provérbios 7, de 1 a 4. Só a parte inicial aqui, apesar que aqui ele vai depois tratar de outro assunto, mas essa parte inicial nos é importante. Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Veja agora. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama tua parente. Então, ainda nessa ideia da personificação da sabedoria, ele fala assim, tenha ela como alguém próximo, como se fosse a tua irmã, como se fosse uma parente sua. Ande com a sabedoria todo o tempo, porque isso vai trazer benefício para a sua vida. Se você desprezar, isso vai gerar consequências danosas. É isso que a palavra do Senhor apresenta. Então, a sabedoria, buscar a sabedoria de Deus para o crente, não é uma opção. É uma obrigação. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o ensino. E mais que isso, não apenas conhecer, mas para praticar. Porque aí eu tenho as promessas de Deus sendo aplicadas na minha vida. Amém?